girando aqui com outras informações, porque desde 6h10 da manhã estamos acompanhando a operação para demolir um casarão. Demolição controlada do casarão que teve a estrutura aí danificada em um incêndio em fevereiro. No fim de semana teve desmoronamento por lá. Tainá Reis está com Sóstenes Macedo e vai explicar tudo pra gente a partir de agora, né, Tainá? Isso mesmo, sem perder tempo, porque toda a operação já está montada, estamos aqui com várias pastas, todos já empenhados para realizar da melhor maneira possível. Agradecer, inclusive, que a chuva deu uma trégua, porque a situação por aqui estava bastante complicada. Nas imagens ao vivo de Roberto Viana, vocês já sabem onde é que a gente está, Ladeira dos Perdões, logo aqui do meu lado direito, a travessa onde fica localizado este casarão, que desabou parcialmente no último final de semana, mais precisamente no último domingo, foi interditado pela Codesal, Defesa Civil de Salvador. Houve também a interdição através da Trans Salvador, Superintendência do Trânsito da nossa capital, justamente para que não houvesse passagem de pedestres, de veículos de passeio, de veículos de carga, de motocicletas, para não oferecer nenhum risco aqui à população local. Ao meu lado, o diretor-geral da Defesa Civil de Salvador, Sóstenes Macedo, que já está aqui completamente pronto, conversando inclusive com todo mundo, atendendo a imprensa, porque é uma operação, né, Sóstenes, que precisa de muito empenho, muita inteligência, muita estratégia, porque são muitos fatores ao mesmo tempo. Bem-vindo mais uma vez à Record Bahia, ao Bahia no Ar. Bom dia para você e para todos que estão aqui também através da CEDU e de outros órgãos. Bom dia, Sóstenes. Muito bom dia, Tainá, bom dia, Tiali, bom dia a todos que nos acompanham na Record Bahia. Essa operação, em verdade, ela se iniciou lá nas proximidades do Carnaval, quando houve incêndio aqui desse casarão. As equipes da Codesal estiveram presentes, junto com as equipes do Corpo de Bombeiros naquela oportunidade. Fizemos o isolamento da área, as notificações necessárias, sejam para os proprietários tomarem as providências cabíveis, a fim de garantir a segurança não só dos moradores da localidade, mas também dos condutores que passam por essa via que é muito importante, uma via importante de ligação aqui para a região do Santo Antônio, além do Carmo. No último fim de semana tivemos a informação do desprendimento de partes soltas da edificação. As equipes da Codesal também vieram hoje com as equipes da CEDU para fazer a demolição dessas partes instáveis e assim afastar de uma vez por todas o risco a essa localidade. Vale salientar, Tainá, é importante de colocar isso, existe uma legislação, as pessoas precisam manter os seus equipamentos funcionais, eles precisam estar de uma forma segura, não só para aqueles que convivem na moradia, na edificação, mas também na região. São quase 3.000 edificações que nós temos no Projeto Casarões. Dessas, mais de 2.000 ou tombadas ou em área de tombamento do IPHAN. Essa é uma delas. Então há uma responsabilidade aí do proprietário e também dos órgãos tombadores, seja do IPHAN em âmbito federal, seja do IPAC em âmbito estadual. E, obviamente, para que qualquer providência seja tomada, precisa desse tipo de atuação dessas instituições. A CEDUR, autorizada agora pelo IPHAN por se tratar de um patrimônio tombado, vai proceder pela retirada das partes soltas, garantindo agora a segurança. E como você bem disse, é uma operação muito delicada, a via já está fechada pelos parceiros da Trans Salvador. Há também aqui uma ação combinada com a Coelba, porque é uma área que passa uma fiação muito robusta. E, por fim, o isolamento das casas. As pessoas estarão fora das suas residências nesse momento, justamente com a finalidade de que, se porventura cai alguma parte dessa edificação, ninguém venha a ser prejudicado. Aproveitando o ensejo aqui, eu até vi Expedito aqui, né, anunciando ali, tentando conversar com o motociclista, porque a gente tem flagrado aqui, viu, Tiali, infelizmente, muitas pessoas burlando a interdição, que ela tá notória, tá exposta, tá gritante. Não tem por onde passar, assim fica difícil, né? Os prismas e os cones colocados pela Trans Salvador, não há chance ali de passagem que não seja, é claro, de transeuntes, né, de pedestres, do lado oposto à via. Essa também é uma cultura de prevenção que nós precisamos instituir na nossa comunidade para que as pessoas não se coloquem em condição de risco. A gente fala muito de prevenção quando há, por exemplo, Tiali, Tainá e telespectadores da Record, a chuva intensa na cidade. Muito se ouviu falar que hoje teria algum tipo de chuva mais intensa. Hoje vou perguntar sobre isso daqui a pouco, viu? Mas está dentro do normal, dentro da normalidade, para esse período agora de inverno. A gente veio de um período agora, inclusive com o tempo mais seco. Esses últimos dias foram muito tranquilos aqui na cidade, bem diferente do que ocorreu em maio. Então, a pancada de chuva hoje, totalizando aí 10 milímetros em algumas localidades, 15 em outras, não deve ultrapassar aí os 30, 40, então é nada que a gente precise se preocupar, mas obviamente é algo que a gente precisa criar uma cultura de prevenção, uma cultura de defesa civil, e observando qualquer cenário diferente,
Nesse caso aqui não é a chuva, nesse caso aqui é o risco construtivo, junto com a manutenção predial, a ausência da manutenção predial, e assim a gente fazer com que as pessoas sabedoras dessas condições se coloquem numa condição de segurança. E essa questão da chuva, inclusive, Sóstenes, a gente ficou até preocupado, achando que existiria a possibilidade de não acontecer a demolição, mas ela está confirmada. Tiale quer fazer uma pergunta para você? Pois não, Tiale? Bom dia, Sóstenes Macedo. Prazer falar com você mais uma vez, diretor da nossa Defesa Civil. A gente sabe que o papel da Defesa Civil em situações como esta daí é a vistoria, é o isolamento, encaminhamento de possíveis moradores para os programas sociais. Agora, você pode me ajudar, Sóstenes, em relação ao papel do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Eu trago esse tema de volta porque a gente não esquece do que aconteceu, a tragédia depois do desabamento da igreja no mês de fevereiro deste ano, dia 5 de fevereiro, e acabou na morte da turista. Nós temos até imagens aí, né, Vini? Meu editor-chefe, temos imagens para a gente relembrar esse caso. E vem essa discussão mais uma vez à tona, porque nós temos muitos casarões, construções históricas, principalmente no nosso centro de Salvador. Então, são casarões tombados pelo IPHAN, que é uma forma de preservar a nossa história, a nossa arquitetura, favorecendo inclusive o nosso turismo. Mas o que não dá é para chegar a esse ponto. Olha a estrutura, olha a condição desse casarão. Primeiro foi um incêndio, depois no fim de semana agora, esse último, parte da estrutura veio abaixo. Como é a contrapartida? O IPHAN tomba para preservar a estrutura, mas tem uma contrapartida, tem um apoio a esses proprietários para que a reforma seja constante, o reparo seja constante. Como é que fica essa situação, Sóstenes? Tiale, é muito oportuna a sua pergunta, é uma inquietação de todos nós, soteropolitanos, sobretudo soteropolitanos, mas aquelas cidades que têm um patrimônio histórico, como é o de Salvador, talvez o Rio de Janeiro, que também foi uma cidade capital, foi uma cidade imperial e que também conta com um grande patrimônio histórico, como a nossa, que foi a primeira capital do Brasil. Perceba, o artigo 19 do Decreto-Lei 25 de 37 aponta na sua organização do próprio Instituto de que, em caso o proprietário não faça, ele poderá ser multado. Essa é a primeira ação. Então é um ato do IPHAN contra aquele proprietário que não manteve o seu equipamento. Mas também ele versa que, em não acontecendo, esse instituto deverá, às expensas da União, promover tal recuperação para que episódios, é claro que com a manutenção do patrimônio histórico, para que episódios de risco não venham a acontecer. Você, de forma muito oportuna, traz essa provocação. Conversei ontem com a nossa amiga Jéssica Smetak, também aí da Record Bahia, no caso, na Rádio Sociedade, e era uma provocação dela também. A gente quer, obviamente, como você bem disse, que o nosso patrimônio histórico seja aqui cultivado, como a prefeitura vem fazendo. Nós temos aqui a Casa da Música da Bahia, a Casa do Carnaval, mais de uma dezena de secretarias e órgãos que estão na região do Centro Histórico de Salvador. Então, a Prefeitura de Salvador, desde o prefeito Assemineto, o prefeito Bruno Reis e a vice-prefeita Ana Paula Matos, que é secretária de Cultura, vem realizando uma série de intervenções justamente no afã de trazer para Salvador a manutenção desses equipamentos e garantir assim que ele seja um patrimônio histórico, mas que ele esteja em segurança para a nossa população. Ora, os demais, de responsabilidade dos privados, particulares, precisam fazer também. Existe hoje, Tiale, uma articulação e uma legislação robusta da Prefeitura com a finalidade, inclusive, de auxiliar aqueles pretensos investidores no nosso patrimônio histórico. É um programa do Renova Centro que tem essa premissa. Então você observa que alguns privados, aqui mesmo nas proximidades do Santo Antônio do Carmo, nós temos o Museu do Mar, que é uma intervenção de um privado, da Fundação Aleixo Belov, que traz para a nossa cidade um grande equipamento cultural, mas também com a sua manutenção histórica e com a garantia à vida das pessoas. Sim, o IPHAN, o IPAC, enfim, os órgãos de tombamento precisam não só fazer a cobrança, mas tomarem as providências para que episódios como esse não coloquem a vida das pessoas em risco. Muito obrigada pelas informações, Sóstenes Macedo, diretor-geral da Defesa Civil de Salvador. E eu sigo aqui, viu, Tiale, acompanhando já toda esta operação montada, que vai acontecer em pouquíssimos instantes. E claro, a gente atualiza aqui no nosso Baiano A. Tiale, é com você agora. Sóstenes Macedo, muito obrigada. Tainá Reis também, a gente vai acompanhar, gente. É uma demolição controlada por órgãos competentes para resolver aí esse grande problema que ficou com esse casarão. Tinha gente morando, viu? Quando teve incêndio, haviam famílias
morando aí dentro desse casarão. Inclusive, a gente chegou aqui a ajudar uma dessas famílias com o apoio dos nossos telespectadores. E agora, para tentar trazer uma solução definitiva, até porque a rua está bloqueada, não passa ônibus, o itinerário foi modificado e os vizinhos também estão no prejuízo, né? Estão se sentindo aí prejudicados com essa situação. Vamos acompanhar, viu? Aqui ao longo da nossa programação, é assunto nosso hoje aqui na Record Bahia. Obrigada mais uma vez a Sóstenes Macedo.